Bem-vindo ao GoTech. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a estranha situação que teremos duas versões de iOS 18 Beta 2 para os usuários. E a pergunta é, essas versões são diferentes? Mas antes de responder para vocês, gostaria de me apresentar. Nós somos o GoTech, um canal de tecnologia que tem o objetivo de tornar a tecnologia mais acessível, mais fácil para você, tentando descomplicar e muitas vezes tomando os riscos para você, antes de você sair instalando uma beta ou adquirindo algum produto ou fazendo uma importação no AliExpress. Então, a gente acaba fazendo antes, relatando aqui para vocês e conta um pouquinho da história. Mas, voltando ao enfoque do vídeo de hoje, a gente vai ter o iOS 18 Beta 2 para Public Beta. E já saiu o iOS 18 Beta 2 para Developer Beta. Então, se vocês darem uma olhada aqui, ó, essa aqui é a versão Developer Beta, que eu instalei aqui no meu iPhone 14 Pro. E aqui, só para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui meu iPhone 15 Pro. Eu não estou rodando beta nessa versão, eu estou rodando a versão pública do iOS, que é 17.5. E a gente já tem aqui, ó, para público beta, o iOS 17.6 Beta 2. A gente não está fazendo vídeo, não está acompanhando os betas da 0.6, até para não misturar as histórias, as sequências que a gente acaba publicando aqui. A gente só deve fazer um vídeo aqui quando sair a Release Candidate ou a versão final já, e a gente vai fazer a lista de tudo aquilo que foi alterado no iOS 17.6. Mas, quais são as diferenças? Existem dois programas betas da Apple. Existe o beta público e o Developer Beta. Sempre a novidade vai sair necessariamente no Developer Beta. Por quê? Porque é um programa que a Apple foca nos desenvolvedores de aplicativos. Então, vamos supor que você faça um aplicativo para a Apple. Você cria lá um aplicativo de banco ou você cria um aplicativo de agenda. A Apple vai lançar essa versão de iOS para que você possa testar o seu aplicativo, verificar as novidades, verificar se não há nenhum problema de compatibilidade, que dá um tempo ainda para você ajustar esse aplicativo caso tenha algum problema, ou melhor, se você quer utilizar uma nova feature que tem aqui, você vai ter tempo de desenvolvê-la até sair a versão para o público geral. Então, esse é o objetivo do Developer Beta. Tanto é que, assim, nós estamos já na Beta 2 do iOS 18 e não saiu a versão pública beta. E isso indica que essa versão aqui é muito mais instável porque ela está focada nos seus desenvolvedores. Tem aplicativo que nem foi atualizado ainda para rodar no iOS 18 Beta 2. E nesse programa ainda, o que acontece? Aqui você vai gerar inúmeros logins para a Apple. Então, por exemplo, se der um crash no seu aplicativo, se de repente do nada o seu iPhone travar, como está acontecendo em alguns casos, você que é desenvolvedor, vai mandar o feedback para a Apple com o código da aplicação, qual foi o código de erro, o que aconteceu, para a Apple conseguir corrigir nas suas próximas versões. Já aqui, no Public Beta, não tem esse compromisso tão grande. E o que é o Public Beta, já que existe o Developer Beta? Aqui também é para uma massa de usuários que adotam o iOS mesmo ele não estando pronto ainda. Não é necessariamente para desenvolvedores, tanto é que o próprio nome diz developer, quer dizer desenvolvedor em inglês, public, que é público. Então você vai ter aqui uma versão muito mais estável, só que não tão estável quanto a versão de produção. E aqui também a ideia é que os usuários passem os feedbacks de travamento do que está acontecendo com o aplicativo, se está gastando mais bateria, se não está, o que pode acontecer, se algum aplicativo específico deu crash, bugs. Só que esse público aqui manda menos reportes para a Apple que esse. Então, é como se vocês pensarem em teste, aqui é um universo de X de testadores. Aqui nós temos 10x de testadores e o universo de iOS é de 10 milhões. Então, uma correção aqui
uma falha aqui é menos prejudicial para a Apple do que uma falha aqui. Imagine então uma falha em todos os seus dispositivos no iOS. É por isso que a gente tem esses 3 universos de iOS que a Apple trabalha quando desenvolve um novo tipo de sistema operacional, como o iOS 18, ou mesmo coloca uma versão incremental, como é o iOS 17.6. E explicando tudo isso, quando sair o iOS 18 Beta 2, na próxima semana, para beta público, os aplicativos serão diferentes? Por toda a nossa vivência que nós temos no sistema operacional da Apple, eu posso afirmar para vocês que muito provavelmente vai ser a mesma versão. Então, se você estiver rodando o iOS Beta 2, tiver com algum problema e falar assim, vou instalar a Public Beta, baixe um pouco sua expectativa, porque a versão que vai sair é igualzinha. Então, alterações mesmo, nós só vamos ter no Beta 3. Qual é a vantagem de você, ao invés de ir para o Developer Beta, instalar o Public Beta? É que você vai ter uma versão um pouco mais testada e, muito provavelmente, a Apple já tem a segurança de passar de Developer para público. Então, essa versão do iOS 18 Beta 2, a Apple já entende que já está bem mais utilizável, por isso que ela está liberando para versão pública de beta. Então, se você quer testar e quer instalar, aqui você vai ter um pouco mais de segurança. Mas nós não recomendamos, nem incentivamos e não recomendamos que você saia instalando beta por aí se você não tem o domínio de poder voltar, por exemplo, para uma versão anterior do iOS, ou se você usa o iPhone como aparelho principal. Eu mesmo, quando tem as versões incrementais, eu acabo utilizando no meu iPhone principal, eu não vejo problema, mas quando eu tenho uma versão que muda completamente o sistema operacional, como é o caso da 18, vocês podem perceber que eu não estou utilizando no meu iPhone do dia a dia. Eu estou utilizando a versão do iOS 18 no iPhone que eu tenho, o meu segundo iPhone de teste, que não é o que eu uso, e no meu iPad, porque assim, se eu tiver algum problema no iPad de uso, ele não vai me impactar no meu dia a dia, no meu workflow, de modo tão grande quanto seria no iPhone. Então, tome muito cuidado na hora de instalar os betas. Aqui fica o aviso que, então, na próxima segunda deve sair a beta pública do iOS 18, que é igual a que nós temos na versão Developer Beta, demonstrando que a versão está mais estável. E aí, vocês assumem o risco e sabem aquilo que fazem. O nosso público é muito qualificado. E por falar em público qualificado, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. A gente só tem 5% da nossa audiência é inscrito no canal e isso ajuda bastante. Se você também puder deixar seu like, nos ajuda. E se você for membro e participar da comunidade, vai ser muito importante para nós. Isso fica como se fosse um feedback positivo, custa R$3 por mês. Coloquei um valor simbólico mesmo, só para a gente ter uma comunidade um pouquinho mais fechada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que a dúvida de Developer Beta para Public Beta tenha sido sanada e os aguardo no próximo vídeo. Até a próxima, pessoal!